Imagine que você acorda amanhã e, de repente, todas as leis do mundo desapareceram. Não há polícia, não há juízes, não há contratos. Se alguém decidir que a sua casa agora pertence a outra pessoa, não há a quem recorrer. Se você trabalhar o mês inteiro e seu chefe decidir não pagar, o problema é seu. Muitas vezes, a gente reclama da burocracia e da lentidão da justiça, mas raramente paramos para pensar que o direito é o fio invisível que impede que a sociedade desmorone. Ele é a ferramenta que a humanidade inventou para substituir a força bruta pela força do argumento. Mas como chegamos até aqui? Quem foram as mentes brilhantes que decidiram que um rei não podia fazer o que bem entendesse? Porque usamos as mesmas bases lógicas que um romano usava há 2000 anos. E como os grandes estados, da Babilônia aos Estados Unidos, testaram essas ideias na prática? Sejam muito bem-vindos. Hoje, nós vamos mergulhar em um documentário completo sobre a história do direito. Nós não vamos apenas ler artigos de leis. Nós vamos conhecer os rebeldes, os filósofos e os imperadores que desenharam o mundo em que vivemos. Vamos voltar à Mesopotâmia para ver o primeiro código de leis escrito em pedra. Vamos caminhar pelo Fórum da Roma Antiga, onde o direito se transformou em uma ciência. Vamos entender por que a Magna Carta na Inglaterra foi o primeiro freio nos tiranos. E vamos ver como o Iluminismo francês e a Revolução Americana criaram o conceito de liberdade que você defende hoje. Prepare-se para entender o direito não como um conjunto de regras chatas, mas como a maior invenção da inteligência humana para garantir a paz e a liberdade. Eu sou Nabu Amu-Smith, e esta é a grande jornada da justiça. Vamos começar. Mesopotâmia, o olho por olho. Vamos entender o contexto histórico. Imagine uma Babilônia fervilhante, um centro comercial onde pessoas de diferentes tribos e línguas se cruzavam. Antes de Hammurabi, a justiça era baseada no quem grita mais alto ou no favoritismo dos chefes locais. Hammurabi percebeu que, para manter seu vasto império unido, ele precisava de algo que não mudasse com o humor do rei, a palavra escrita. Mas, quais eram os detalhes do código? O Código de Hammurabi não era apenas uma lista de crimes, era um manual de economia e família. Ele regulava o preço do aluguel de bois, o salário de artesãos e até a responsabilidade civil. O que era a Estela de Diorite e por que era tão importante? Era uma pedra negra de 2,25 metros de altura. No topo, Hammurabi aparece recebendo as leis de Shamash, o deus Sol e da justiça. Isso dava à lei um caráter divino. Se você desobedecesse à lei, estava desobedecendo a um deus. Com tantas mudanças, como será que a população recebeu essas novidades? Para o cidadão comum, ver aquela pedra gigante no centro da cidade causava um misto de pavor e alívio. Pela primeira vez, um juiz não podia inventar uma punição na hora. Se o seu vizinho roubasse sua ovelha, você sabia exatamente qual era a pena dele. Mas, existia o pavor. As penas eram brutais. Se um filho batesse no pai, suas mãos seriam cortadas. A população aceitava isso porque a alternativa era a guerra civil e a vingança sem fim entre famílias. Prestem atenção nesta curiosidade. O código tinha o princípio da ordalha ou juízo de Deus. Se alguém fosse acusado de feitiçaria e não houvesse provas, o acusado devia pular no rio Eufrates. Se ele se afogasse, era culpado. Se sobrevivesse, o acusador era executado por falso testemunho. O rio era o juiz final. Roma Antiga, a ciência do direito. A revolta das 12 tábuas. O direito romano nasceu de uma greve. Os plebeus, o povo, estavam cansados de serem julgados pelos patrícios, os nobres, com base em leis secretas que só os nobres conheciam. Em 450 a.C., os plebeus ameaçaram abandonar a cidade e fundar outra. Para evitar o colapso de Roma, os patrícios aceitaram escrever as leis em 12 tábuas de bronze e expô-las no Fórum Romano. O idealizador, Cícero e a lei natural. Marco Túlio Cícero foi o maior advogado de Roma. Ele trouxe a ideia revolucionária de que existe uma lei natural. Ele dizia: a lei verdadeira é a razão reta em harmonia com a natureza. O impacto. Isso significava que, se um imperador criasse uma lei absurda, como Calígula querendo nomear seu cavalo como cônsul, essa lei seria tecnicamente inválida perante a razão universal. Reação da população. Os romanos tornaram-se obcecados pelo direito. O fórum era o coração da cidade, e as crianças romanas decoravam as 12 tábuas como se fossem poemas. Sentimento de orgulho. O cidadão romano sentia que sua lei o protegia em qualquer lugar do mundo conhecido. Civis Romanus sum, sou cidadão romano,
Era uma frase que parava execuções e garantia julgamentos justos. O direito era o que os diferenciava dos bárbaros. Há uma curiosidade. Você sabia que o conceito de advogado nasceu aqui? Pois é, mas, no início, era proibido cobrar honorários. Os advogados defendiam as pessoas para ganhar prestígio político. O pagamento era feito em presentes ou favores futuros. A Idade Média e a Magna Carta, o rei sob a lei. O contexto, João sem terra. O rei João, conhecido como Príncipe João nas histórias de Robin Hood, era um desastre. Ele perdia guerras, aumentava impostos de forma abusiva e confiscava terras da igreja e da nobreza sem motivo. Ele acreditava no direito divino dos reis. Eu sou o rei, eu sou a lei. A revolta dos barões. Em 1215, os barões ingleses se cansaram. Eles cercaram o rei e o forçaram a assinar a Magna Carta no prado de Runnymede. O detalhe crucial, o artigo 39 dizia que nenhum homem livre poderia ser preso ou exilado, exceto pelo julgamento legal de seus pares ou pela lei da terra. Isso é o nascimento do habeas corpus e do júri popular. Reação da população. A princípio, a Magna Carta só beneficiava os nobres. Mas a semente foi plantada. O povo começou a entender que ninguém está acima da lei, nem mesmo o homem com a coroa na cabeça. O impacto a longo prazo. Essa novidade gerou séculos de conflitos, mas estabeleceu que o Estado tem limites. A população passou a ver o direito não como algo que o rei dava a eles, mas como algo que o rei devia a eles. Uma curiosidade. O rei João odiou tanto assinar a carta que, logo depois de sair do campo de Runnymede, pediu ao Papa para anulá-la. O Papa aceitou, e a Inglaterra entrou em guerra civil logo em seguida. A Magna Carta só sobreviveu porque os reis seguintes foram forçados a confirmá-la para conseguir apoio do povo. O Iluminismo, quando a razão virou lei. Você já sentiu que o poder concentrado na mão de uma única pessoa nunca acaba bem? No século XVIII, a França vivia sob o absolutismo. O rei Luís XIV dizia: "O Estado sou eu." Se ele acordasse de mau humor e quisesse te prender, ele prendia. Simples assim. Mas aí, um grupo de pensadores, os iluministas, disse: "Calma lá. O poder não vem de Deus para o rei. O poder vem da razão e da natureza." Os idealizadores, Montesquieu e Beccaria. Aqui surgem dois nomes que você precisa conhecer. Barão de Montesquieu. Ele era um gênio da organização. Ele pensou o seguinte: quem faz a lei não pode ser quem julga, e quem julga não pode ser quem executa. A didática. Imagine um jogo de futebol. O legislativo escreve as regras do jogo. O executivo é o time que entra em campo para jogar, governar. E o judiciário é o juiz. Se o juiz fosse o capitão do time, ele nunca marcaria falta contra si mesmo, certo? Por isso, os três precisam ser separados e independentes. Cesare Beccaria, esse jovem italiano, mudou o direito penal. Naquela época, a tortura era um meio de prova. Se você não confessasse, eles te torturavam até você dizer o que queriam. Beccaria escreveu um livro, escondido, com medo de ser preso, chamado Dos Delitos e das Penas. O impacto. Ele disse que a pena deve ser rápida e certa, não cruel. Ele foi um dos primeiros a lutar contra a pena de morte. Reação da população. A burguesia, os comerciantes, amou isso. Eles tinham dinheiro, mas não tinham direitos. Já os camponeses começaram a ouvir essas ideias nos mercados e tabernas. O clima era de efervescência. A ideia de que todos somos iguais perante a lei parecia um sonho impossível que estava começando a ganhar forma. As grandes revoluções, a lei na ponta da baioneta. As ideias do capítulo anterior saíram dos livros e foram para as ruas. Nos Estados Unidos, eles criaram a primeira Constituição moderna que funciona até hoje. Mas o grande terremoto foi na França. A implementação, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Em 1789, os franceses derrubaram a monarquia. Eles escreveram um documento curto, mas que mudou o planeta. Ele dizia: os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. Curiosidade didática: antes disso, você era um súdito, alguém que deve obediência. Depois disso, você se tornou um cidadão, alguém que tem direitos e deveres. Parece pouco, mas é a diferença entre ser um objeto do Estado ou o dono do Estado. Reação da população. Foi um caos total. De um lado, a esperança. O povo agora podia votar e ter propriedade. Do outro, o terror.
a lei foi usada de forma fanática e milhares foram para a guilhotina. A lição aqui foi dura: o direito precisa de ordem, ou ele vira vingança disfarçada de justiça. Napoleão e a codificação, o direito para as massas. Período, 1804. Depois de tanta revolução, o mundo estava uma bagunça jurídica. Cada cidade tinha uma lei diferente. Aí aparece Napoleão Bonaparte. Ele não era apenas um general, ele queria organizar o caos. O Código Napoleônico. Ele criou o Código Civil de 1804. A didática. Pense no Código Napoleônico como um manual de instruções da vida civil. Ele dizia como você casa, como compra uma casa, como faz um contrato e como deixa a herança. Ele era escrito de forma simples para que qualquer pessoa alfabetizada pudesse entender. O detalhe: Napoleão tinha tanto orgulho disso que disse: minha verdadeira glória não são as 40 batalhas que venci, mas o meu Código Civil. Reação da população. As pessoas adoraram a previsibilidade. Agora, se você fizesse um contrato em Paris ou em Lyon, a lei era a mesma. Isso fez o comércio explodir. O direito deixou de ser um mistério dos advogados e virou uma ferramenta do povo. É por isso que o Código Civil brasileiro é filho direto desse código francês. O século XX, direitos humanos e o pós-guerra. Para fechar nossa jornada, chegamos ao momento mais triste e, depois, mais esperançoso. Na Segunda Guerra Mundial, o mundo viu que o direito pode ser usado para o mal. O regime nazista criou leis legais, aprovadas pelo Estado, para perseguir pessoas. Isso gerou uma crise. Se a lei diz que é certo matar, eu devo obedecer. O idealizador, Hans Kelsen. Kelsen criou a famosa pirâmide jurídica. A didática: no topo da pirâmide está a Constituição. Nenhuma lei abaixo dela pode desobedecê-la. E acima da Constituição, hoje, entendemos que existem os direitos humanos. A reação global. Em 1948, o mundo se uniu para assinar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A reação foi de um basta. O direito agora não serve apenas para organizar o trânsito ou contratos, ele serve para proteger a dignidade humana contra qualquer tirano. E assim, chegamos ao final da nossa viagem. Vimos que o direito nasceu gravado em pedra na Mesopotâmia, virou arte em Roma, foi conquistado a ferro e fogo na Inglaterra e se tornou a luz da razão na França. Hoje, quando você vota, quando assina um contrato de trabalho ou quando exige ser respeitado, você está usando ferramentas que demoraram milênios para serem forjadas. O direito é a nossa maior tecnologia de paz. E a pergunta que fica para você é: agora que você conhece a história das leis, como você vai usá-las para construir um futuro mais justo? Se você gostou dessa jornada profunda, inscreva-se e deixe seu comentário. O direito é uma história viva, e você faz parte dela. Até a próxima!